Aproveitando para agradecer você que curtiu o nosso primeiro episódio, que deu todo o apoio nas redes sociais. No segundo episódio, a gente não podia deixar de trazer uma grande profissional de Rio Claro, nutricionista, super indicada por pediatras, por médicos daqui da cidade. Está comigo Suelen Mignella. Tudo bem, Suelen? Tudo bem, bom dia. Queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui. E hoje passar um pouquinho do conhecimento aí para vocês, né? Que a gente vê o quanto é importante a nutrição como um tratamento, uma prevenção aí. Hoje eu quero reforçar bastante sobre esse assunto. Certo. Primeiro eu gostaria, Suelen, que você se apresentasse para o público, né? As pessoas que ainda não conhecem você. Você é muito conhecida na cidade, graças a Deus, né? Mas assim, se apresente, sua formação, como você chegou até aqui, por favor. Bom, eu me formei em 2013. Inicialmente comecei a trabalhar com cozinha industrial. Foi uma área que eu adquiri bastante conhecimento, né? Eu falo que toda nutricionista recém-formada deveria passar por essa experiência. Mas nunca foi o meu foco ficar em cozinha industrial. Eu gostaria muito, né, meu sonho sempre foi atuar em área clínica. Então eu fui me aprofundando, comecei com cursos, depois fiz a pós-graduação em nutrição clínica. Logo fui para atendimento, inicialmente comecei em atendimentos particulares, depois tive a oportunidade, né, de começar a atuar em uma operadora de saúde e fazer os atendimentos para os clientes de lá. No início, eu comecei a trabalhar com a nutrição clínica, então não tinha um público específico. Atendia pessoas em processo de emagrecimento, mas vi que a demanda estava muito grande na área de criança, né? Foi aí que eu comecei a ficar muito interessada no assunto e é muito importante a especialização nessa área, né? E aí viver a maternidade foi o maior desafio para mim. Então, eu tive o TEL em 2017, mas 2018 que eu comecei mesmo a fazer a pós. Por quê? Ele completou um aninho, as dificuldades, né, com a alimentação já começaram a surgir, já tinha passado pelas dificuldades na amamentação, então comecei a fazer a nutrição materno-infantil. Então o que a nutrição materno-infantil trabalha? Desde uma mulher que pretende engravidar, o que ela necessita fazer, quais os suplementos específicos, né, interpretação de exames, né, exames específicos também para aquele processo. E aí a gente trabalha desde que essa mulher então pretende engravidar até a criança que lá com 7, 8 anos começa com dificuldade para comer, ou está num processo que precisa, né, perder um pouquinho de peso, ou está com exames alterados e a cada vez maior, né, a dificuldade, seletividade, crianças que precisam de um apoio aí no processo de emagrecimento. Então eu foquei nessa área. Então a gente atende gestantes, lactentes, então mulheres que estão em período de amamentação, introdução alimentar. Todos esses atendimentos. Foi aí que eu foquei nessa área e super me identifiquei. Você se encontrou na Sim, até porque dessa área, né? Crianças. Exatamente, vivendo a maternidade, né? E o que acontece? Existem muitos mitos, né? Então, para uma mãe ali, né, acabou de ter um bebê, já está passando pelo período de puerpério, aí você está lá amamentando o seu bebê, não pode comer isso, não pode comer aquilo, vai dar cólica no bebê. E essa mãe, além de estar passando por toda uma mudança, ela ainda fica muito limitada, né? Porque tem os mitos, né? Ela fica muito limitada, acaba não comendo bem, interfere demais na produção de leite, né? Então foi aí que eu foquei nessa área, fui lendo, estudando, e aí fui de uma pós-graduação em nutrição materno-infantil, fui fazer cursos de aperfeiçoamento, então seletividade alimentar, introdução alimentar, autismo, TDAH. Então fui focando em cada público e me especializando ainda mais em cada tipo de público aí de atendimento. Sim. Você falou pra gente sobre a sua maternidade, né? Você tem 2 filhos. Isso. O Theo vai completar 7 aninhos e tem a Helena que fez 1 aninho. Então, além de viver toda a fase com o Theo ali, né, hoje o Theo se encontra numa fase de uma certa seletividade, né? Ele acabou excluindo ali alguns grupos de alimento. Na verdade, hoje eu consegui, através de muito trabalho, né? E muito importante reforçar, a criança seletiva ela precisa de apoio, né? Ela não necessita ser julgada a todo momento. Não come porque é frescura. Deixa essa criança passar fome. Ela precisa de acolhimento.
Então é isso que eu trabalho muito em consultório, o acolhimento e fazer com que esse processo fique leve para a criança e para os pais. Porque os pais também estão desesperados ali com essa fase da criança, né? Os pais não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer, exatamente. Você falou a questão da seletividade, você vive isso no seu dia a dia. Sim, como mãe, sim. Com duas crianças de idades diferentes que passam por períodos distintos da introdução alimentar. Exatamente. E muita gente confunde o que é seletividade alimentar. Tem alguma explicação prática assim, para as pessoas terem uma noção? Sim, a seletividade alimentar acontece geralmente dos 2 aos 7 anos de idade, tá? É uma fase já esperada, porém não passa sozinha. Então, muito importante a ajuda de profissionais, tá? Quando que a criança começa a se tornar seletiva? Quando ela exclui um grupo de alimentos. Então, ela parou de comer totalmente fruta. Ela não come nenhum tipo de fruta. Né? Ela aceita levar a boca, né? Ela até aceita, mas ela não come. Ela já está se tornando seletiva quando ela exclui um grupo. É importante reforçar isso, eu recebo bastante no consultório, as mães, né, num desespero ali, meu filho está seletivo, mas o filho está comendo algumas frutas. Ele só excluiu outras frutas, né, mas ele está comendo algumas. Então ele não está seletivo. Não é a seletividade. Não é a seletividade, exatamente. A seletividade seria se ele não comesse nenhum tipo de fruta, né? Ou nenhum tipo de verdura, nenhum tipo de legume, aí ele está seletivo, né? Ou de repente eu atendo crianças que pararam totalmente de comer o carboidrato ali, né? Come o arroz, não come a batata, não come o macarrão, a criança está querendo a proteína e às vezes algum legume. Né? Então aí ela está seletiva. Né? Agora, quando acontece da criança estar aceitando alguns do mesmo grupo ali, aí é mais um trabalho que a gente precisa fazer ali, com certeza precisa de ajuda também, mas é um trabalho ali que a gente consegue desenvolver com maior facilidade, né? Que é através de muito incentivo. E esse incentivo não pode ser só da nutricionista, né? Tem que ser dos pais, dos avós, da escola. Exatamente. E também você vai fazendo devagar com a criança. Devagar, né? Então eu sempre falo para os pais, né? Não é uma dieta que você passa para um adulto e ele foca ali, né? A gente está falando com criança. Então, primeiramente, criança não é dieta, né? É uma reeducação alimentar. A criança está aprendendo a comer, né? Então é importante reforçar isso. Não é dieta, não está proibido, né? A gente vai trabalhar de uma forma lúdica com a criança para ela entender, assim, tem que aceitar novos alimentos, né? Então é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente estabelece um plano terapêutico ali com a criança. Tem criança que não quer nem ouvir falar de alimentos. Então a gente começa através de uma história, né, de um brinquedinho. Exatamente. Então a gente tem lá no consultório bastante frutinha, né, de brinquedo. Ela começa a tocar. Então a gente vai aproximando ela do alimento. Exatamente. Porque às vezes ela ouviu falar tanto. Uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente fala o que para a criança? Você comer tudo, eu te dou o doce. Então, exatamente, mas qual que é a relação que essa criança vai criar com a comida? A partir do momento que você falar que você vai dar algo gostoso para ela, que seria o doce, né? Se ela comeu a comida, será que ela vai criar uma relação? Esse negócio é gostoso? Essa comida é boa? Não, eu sou forçada a comer algo para mim ganhar o bom. Então aí que você começa a criar uma relação com a comida negativa, entendeu? Então, a gente já começa a trabalhar muito no consultório também isso com os pais, tá? Primeira consulta, sempre oriento muito os pais, vou fazendo o trabalho com a criança, mas depois sempre vou dando uma devolutiva para os pais e trazendo isso, né, em consulta. Algumas coisas que a gente fala para a criança que já vai criando um vínculo negativo ali com a comida. Exatamente. A gente tem muito costume de fazer isso e vem até dos nossos avós, dos pais, né? Sim. De comer toda a comida para ter a sobremesa. Exatamente. Né? Então a sobremesa é a compensação. Sim. Porque a sobremesa não é o mais importante. Não é o mais importante, né? Na verdade, assim, né, a gente escuta muito também falar assim, mas eu comi e não morri, né? Ou eu dava para o meu filho e ele tá aqui, ó, adulto. Mas vamos pensar aí na fase adulta, né? Que a gente encontra hoje. Adultos com diabetes, colesterol, hipertensão. Até a gente está conversando sobre a importância da alimentação na infância. Por quê? Porque a Sueli trouxe para a gente o quanto que é necessário se preocupar desde pequeno. Exatamente. Não deixar que cresça um adulto já com tendência a algumas doenças, que ele vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida e se restringir em muitos alimentos. Exatamente. Então, assim, eu bato bastante na tecla da introdução alimentar.
E começa aos 6 meses, tá? Sim, uma média, né, aos 6 meses. Porque além dos completar os 6 meses, o bebê ele tem que começar a apresentar os sinais de prontidão. Os sinais de prontidão mostram ali realmente a criança está pronta para comer. Se ela não está apresentando, espere. Eu esperei com a Helena. A criança dá o sinal. Ela dá o sinal. Então, exatamente. Além de, né, ela tá já com o controle cervical, então ela já está com as costinhas mais retinha, ela está sentando com o mínimo de apoio. Isso tudo a gente, né, talvez as pessoas achem assim, nossa, mas será que eu preciso esperar? Precisa. É só aí que a criança mostra que está pronta para comer. Além de tudo, ela começa a demonstrar interesse. Então ela começa, assim, com 5 meses, eu sempre oriento os pais. Já coloca ela ali para acompanhar o momento que os pais estão realizando a comida. E se ela estiver olhando, não é para dar. Ela está interessada no assunto ali, no negócio, né? Exatamente. Então, assim, traz a criança para aquele momento, sem ofertar, mas ela já vai começando a dar os sinais de que ela está com vontade de comer, está interessada. E aí você espera os 6 meses completos da criança, veja se realmente ela já está com os outros sinais, né? Controle cervical, sentando com o mínimo de apoio, e a gente começa o processo de introdução, né? Então é aí que começa a prevenção aí de problemas no futuro. Introdução alimentar é o caminho ali, é onde a gente apresenta. Imagina, você está num momento de aprendizagem ali, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse processo. Reforçando que nem sempre a criança vai comer, tá? Pode ser que ela demore 1, 2 meses e no começo ela só pegue a comida, ela jogue, né? E assim, o que acontece muito? O desespero. Meu filho não está comendo, meu filho não está comendo. Se eu colocar a galinha pintadinha para ela aqui, ela vai comer e ela come, porque ela está distraída com a tela. Então aí você já começa a criar um problema grande. Exatamente. Então assim, eu falo sempre, calma, paciência, conta até 10, né? Não demonstra tanta expectativa para esse processo. Eu mesma passei por isso com a Helena, foi totalmente diferente do Theo. Olha que coisa. Foi totalmente. Você passou por dois períodos de introdução. Exatamente. Com a menina. Sim. E as crianças são diferentes. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira. Sim. Importante nunca também comparar um filho com o outro. Sempre peço isso, né? Porque Helena, né? Theo come, por que você não vai comer? Olha o teu irmão ali, ele limpou todo o prato. Aí já começa um sentimento ruim para a criança, né? Tem que ter todo o acolhimento. Então isso que eu tento trazer muito consulta, sabe? Olhar para essa família que está buscando ajuda, sem julgar. Essa família precisa ser acolhida, né? E essa criança precisa ser acolhida também. Muitas vezes a criança está gritando por ajuda, ela também está querendo, mas assim, os pais estão perdidos, a escola muitas vezes eu sou daquelas pessoas que estou esperando o dia que realmente a nutricionista esteja presente em escolas, né, para conseguir fazer um trabalho com a criança também, né? Eu falo que deveria ter na grade curricular ali o trabalho da nutrição, né? Exatamente. E eles super acatam, você tem que ver que graça, mas é um trabalho de formiguinha, né? Eu acompanho o trabalho da Suelen, eu já tenho casos assim da minha família, então a gente sabe o quanto que ela tem jeito para lidar com a criança, todo o traquejo que ela tem para chegar na criança, e realmente é o que ela fala, um trabalho de formiguinha, mas dá resultado, né? Dá muito resultado. Você falou sobre a introdução alimentar. Existe, assim, algum alimento, conforme a orientação pediatra? Como que faz essa introdução? Então, o correto mesmo é ter a ajuda da nutricionista. O pediatra, ele passa de uma forma geral, mas às vezes os pais ficam perdidos, né? Mas peraí, morango pode ou não pode? Tem o mito do morango, né? Que o morango não pode ser ofertado na introdução alimentar, kiwi também não, por eles terem um potencial mais alergênico. Isso é mito. Qualquer fruta pode ir na introdução alimentar. Então aí os pais ficam perdidos já nesse, né? Pode ou não pode? Mas eu ouvi ali falar que pode, que não pode. Então tem isso. Então, eu sempre falo para procurar uma nutricionista, mas que seja especialista em materno-infantil. Exatamente. Ou seja, o trabalho já começa desde os 6 meses, na introdução, já procura essa profissional. Exatamente. E aí você vai auxiliar nos alimentos que podem ser dados para a criança, para que a criança gostar mais, aí você vai auxiliando. Isso, além de tudo tem os métodos, né? Porque às vezes a mãe cria uma expectativa de que quer ofertar o método BLW, que é quando a criança, você dá toda a autonomia para a criança, dá o alimento em pedaços, e tem criança que não quer.
ela não quer tocar no alimento, ela aceita melhor o alimento amassado, e não está errado, né? Então às vezes os pais ficam muito perdidos, mas eu queria dar o BLW porque eu sei que se eu der autonomia, não, a gente pode também trabalhar a autonomia com a criança através da papinha, né? Então assim, aí a gente orienta a não misturar os alimentos, amassar o alimento de formas separadas ali, para a criança conhecer o sabor de cada alimento. Então assim, é muito legal o trabalho da nutrição, tá? Falam que assim, todo mundo deveria procurar ajuda, gestantes também, uma gestação saudável, uma gestação sem medo ali, é também associado à ajuda do obstetra, né? A nutrição ali é essencial, porque a gente usa essa suplementação específica, usa ali toda uma estratégia de alimentos para auxiliar essa mãe, muitas vezes está perdida, né? Gestante, muita informação, assim, diabetes gestacional está acontecendo muito. E aí as mães ficam perdidas, né? Tem o fato de eu estou restrita para comer, mas eu estou gerando. Será que eu estou mandando nutrientes essenciais para o meu filho? E a gente mostra que sim, né? Que dá para trabalhar, né? A nutrição da criança já, né? Sim, exatamente, porque com 12 semanas de gestação, o bebê ele já consegue, já tem a papila gustativa formada, né? Então, tudo que essa mãe, com 12 semanas, então tudo que essa mãe come, o bebê já está identificando, vai começar a sentir. Se come muito doce, provavelmente vai ser uma criança que vai ter um paladar para o doce. Porque ele já está acostumado. Exatamente. Tanto é que a gente acontece muito em consulta, né? Os pais, eles falam, com fruta não tive dificuldade, mas com comida sim. E a gente sabe, né? Hoje em dia, o doce e o açúcar é algo que as pessoas gostam e muito, principalmente mulher, né? Então, mas é aí que o bebê já começa a dar os sinais. Quando você vai começar a introdução, ele aceita melhor o docinho da fruta, mas não aceita a comidinha, né? Mas aí a gente já começa com as estratégias, tá? Não vamos jogar a culpa na mãe, não, foi porque você comeu na gestação, não. Aí a gente já começa com as estratégias, né? Para evitar problemas futuros, que é quando a criança deixa de comer nessa fase aí da seletividade. Exatamente. Então você vê que é como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente vai juntando as peças ali, né? Até se chegar no nosso objetivo. E aí você consegue, quando a criança chega naquela fase, que eles começam a querer comer tudo que é muito gostoso, que tem uma oferta grande aí, né, nos mercados, aí se você já desde pequeno introduzindo uma alimentação saudável, a criança passa a valorizar. E assim, o que é legal é que eles entendem demais, eles são preocupados. Então, assim, a gente não vai proibir a criança, não vai. É muito importante reforçar isso, né? A gente não vai, mas vai limitar e ela vai entender, né? Às vezes acontece, né, da criança, ela sabe balancear, ela sabe equilibrar. Olha, filho, ontem você já comeu um pedaço de doce, hoje vamos fazer uma banana amassada com cacau. Eu uso bastante essa estratégia em casa, né? E vamos fazer no micro-ondas, amassa você a banana, a criança vivenciar aquele, né, estar na cozinha, você envolver seu filho no processo. Então, assim, é cansativo para nós pais? A gente tem uma vida extremamente corrida. Tem gente que fala, nossa, eu só queria deitar e ficar quieta, mas existe trabalho e tem que ter. É ser mãe, é ser pai, é isso. E também administrar uma criança com diabetes. Exatamente, é muito pior. Tem que pensar, eu vou trabalhar o preventivo, né? Então a questão da alimentação está ali no pilar ali, né? Tá no topo, precisa ser cuidada. Então eu sou chatinha para a questão da, não vai ofertar para a Helena, não vai ofertar. Conversa com os avós, olha, se você ofertar o açúcar, porque lembrando que açúcar antes dos 2 anos não tem vontade, né? Não ofertar. E assim, não mesmo, não é para ofertar. Fala firme. Minha mãe quer ofertar, porque falou não, você vai conversar com a sua mãe, porque às vezes as mães vêm e falam, né? Minha mãe que cuida. Não, mas conversa. Mãe, não vai ofertar. Os 2 anos não é aconselhável. Porque está na formação de paladar. Até os 3 anos, a criança tem a formação de paladar formada. Então, por isso que eu falo, e introdução alimentar vai até os 2 anos. Até os 2 anos. Exatamente. Então, aí você, né, fala, é para ofertar açúcar nesse período? Não.
né? Depois, claro, depois, né? A gente vai permitindo, mas também se a criança mostrar interesse. Não, se a criança nem olhou o chocolate que você está comendo, por que você vai ofertar, né? Se a criança não conhece o danoninho do mercado, você que apresenta, né? Ou alguém de fora ali. Então, por que você vai comprar o danoninho do mercado? Não precisa, né? Foi até interessante ontem em casa. A Helena comeu danoninho de inhame, né? Que é o inhame com maracujá. Mas eu não pus açúcar? Não. Eu não pus mel? Não. E ela comeu de uma maneira desesperada. Ela amou o danoninho de inhame. Da mesma forma que se ela tivesse comido o danoninho de morango. Então não é que, nossa, gostou do danoninho, uau, que delícia. Não, você vê que para eles é gostoso também? Exatamente. Mas é porque você já começou esse trabalho desde os 6 meses que você falou. Então assim, 6 meses a 2 anos, a gente tem 1 ano e meio para trabalhar a formação do paladar. E assim, é importante reforçar, começou errado, às vezes por falta de informação, há tempo. Né? Percebeu já a mudança no comportamento alimentar do filho, já procura ajuda. A gente consegue. O que a gente não pode é ficar deixando e achar que o nosso filho não é capaz de mudar os hábitos, né? Então assim, percebeu 8, 9 anos, nossa, meu Deus, ele está comendo doce, o exame alterou, porque o exame uma hora, o corpo vai dar sinal, uma hora ele vai dar sinal, né? Então aí ele está gritando por ajuda. Então nessa hora, não ache que não vai mais ser capaz de mudar. Muda. Lembrando que precisa de especialistas, né? Precisa do acolhimento. Não é um cardápio padrão que você vai passar naquele momento com aveia e banana para o seu filho comer à tarde. Não, precisa de um olhar, né? Eu falo que é uma técnica de esticamento. Então a gente vai olhar aquela criança, ela só come danoninho. Ela não come fruta, mas ela come danoninho de morango. Se eu começar, né, então a gente vai orientando essa mãe, bate o iogurte natural com morango. Já fica na consistência do danoninho, mas a gente já começa a mudar ali. Agora você vai pegar o iogurte natural e vai picar o morango. Né? Aceitou. Agora a gente chega no morango. Então, se você entrar num cardápio padrão ali, come uma fruta e aveia, a criança nem come fruta, vai desistir da nutricionista, né? Porque o pessoal tem muito medo de nutricionista, né? Acha que a nutricionista vai, né, proibir, vai falar. Quando tá pesado o processo, é o que eu falo para os pais. Não tá certo. Quando está pesado, quando a criança está resistindo muito ao processo, não está certo, alguma coisa ali, e aí a gente vai trabalhando isso. Então eu sempre peço, às vezes, todos os casos ali, para os pais ficarem, né, esperando na sala de espera ali, a gente faz o trabalho com a criança. O que você está achando do plano que eu fiz para você? O que você está achando das receitinhas que eu mandei? E aí ela vai trazendo para mim as dificuldades que ela está tendo, né? A gente precisa ouvir os nossos filhos, muito importante também. Né? Não é forçar, não é proibir, não é gritar, não é chamar a comida de seu filho, se você está comendo esse lixo de comida, não é isso, né? A gente precisa acolher, então é o que eu faço em consulta. Mas você não gostou? Mas se a gente trocasse assim, e eles topam, o mais legal é isso, né? E aí a hora que eu sinto que é o momento, eu já dou a tabelinha ali de alimentos para eles provarem. Então eles vão lá, gostei, não gostei, e eu sempre reforço, tá? Criança seletiva, mais de 10, 15 apresentações do alimento. Criança com dificuldade, que é criança com dificuldade também, né? Aí ela come menos de 10 alimentos. Criança com dificuldade. E eu atendo isso em consultório também. Sim, aí ela já não é seletiva. E essa dificuldade aí só a nutrição não consegue fazer o trabalho, tá, Adu? Precisa da ajuda da psicóloga, da TO, da fono, precisa ser uma equipe ali para trabalhar. Exatamente, porque aí já não é seletividade, é uma dificuldade alimentar. Exatamente, então assim, mesmo assim a gente tenta trabalhar em consulta, porém precisa da ajuda de outros profissionais. Né? Então é muito, eu falo assim que essa área é mágica, mas a gente precisa ter esse olhar diferenciado, entender cada criança, ouvir a criança, ter paz no processo, ter paciência, contar até 10, 20, 30, né? Mas não jogar a responsabilidade neles. Para eles também está sendo um processo difícil, de repente parar de comer algo que eles estavam tão acostumados, né? Então a gente vai fazendo trocas de uma escolha. Eu falei para você, a técnica lá é aos poucos, né? Exatamente. Nossa, eu acho que nesse primeiro bloco já de conversas, a gente conseguiu esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas. Sim. Né?
E a gente tem um segundo bloco ainda, porque a gente falou muito da primeira fase da alimentação, da introdução alimentar. Você também explicou da questão da gestação, que já começa ali, né? A formação do paladar da criança e a nutrição dessa criança. Então, no segundo bloco, a gente vai ter muito mais conversas sobre esses assuntos e dúvidas também, né, que a gente tem. A gente vai estar procurando esclarecer aqui. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Tudo bem? Tudo legal? Vamos começar? O que me trouxe aqui é o sonho de criança, de trabalhar com comunicação, de fazer entrevistas. Eu brincava muito com isso quando era criança, né? Sim, o objetivo do podcast é justamente esse, é trazer as pessoas para falarem, seja uma boa história, seja um conhecimento técnico, algo que possa agregar na vida das pessoas. Sim. Rio Claro já tem muitos podcasts, a gente sabe disso. Esse vai ser mais um, mas vai ser um diferente. O que eu tenho para entregar é boa vontade, talento, força de vontade de fazer as coisas. Acho que isso que é importante, porque se a gente não tiver boa vontade, a gente não faz nada mesmo tendo talento. Bons convidados, claro, a gente pretende trazer bons convidados, à medida do que for possível, e os convidados que aceitarem o nosso convite. Sim, Rio Claro já ficou famosa por muita coisa. Nós temos a Torre Eiffel, nós tivemos vários memes aqui na cidade de Rio Claro que tornaram a cidade muito famosa, e agora o meu podcast vai tornar a cidade famosa também. Tá aprovado? Então tá bom. Estreia nessa quarta-feira, Pode Falar. O meu podcast onde você pode falar. Voltamos ao nosso segundo bloco de conversas. Hoje conversando com a nutricionista Suelen Vignella e tratando de um assunto muito importante, que é a grande importância da alimentação na infância e o quanto isso vai fazer a diferença na prevenção de doenças que aparecem na fase adulta, né? No primeiro bloco nós já falamos até da gestação, né? Então a partir dos 12 meses, 12 semanas, a criança já tem a formação, ela já sente o paladar dos alimentos que a mãe ingere, né? E aí falamos também que a partir dos 6 meses, não como regra, mas assim, pode ocorrer a introdução alimentar da criança, né? E até os 2 anos se forma o paladar dessa criança, ou seja, é aquele 1 ano e meio que você tem para trabalhar os alimentos saudáveis, né? Exatamente. Né? E para criar um adulto com uma alimentação saudável. E agora a gente vai falar sobre após os 2 anos, né? É quando começa a fase, né? Quando começa a ir para a escola, né? E a grande dificuldade dos pais nessa alimentação e na introdução da alimentação saudável. Sim, né? Sim, porque aí a criança já começa a observar realmente o que os outros comem, né? Tem a questão também de lanche escolar, ver o lanche do amiguinho, né? Por isso a importância do trabalho aí, ó, no comecinho, né? Porque ela não vai ter aquela dificuldade grande, mas se você trabalhar o preventivo, a partir dos 6 meses ali, né? Indo pra feirinha, envolvendo ela nos alimentos, mostrando o colorido, né? Trazendo sempre o prato colorido, sem expectativa de que vai limpar o prato, sem expectativa de quantidade, porque é uma coisa que pega muito. É assim, meu filho não come bem. Mas qual que é o parâmetro do bem pra você? Né? Sim. Mas ele não come o prato, a quantidade que eu coloco. Mas ele come ali uma colher de cada? Come. E assim, é isso. Às vezes a criança não tem um apetite mais aumentado, ela não come ali o quanto você acha que é o suficiente. Porque a criança, ela a partir de 6 meses, ela já vai dar para nós os sinais de saciedade. Então, aí que não pode forçar. Não pode forçar. E assim, muito importante, Du, eu também já trabalhei em algumas escolinhas aqui de Rio Claro, né, elaborando cardápio. O que eu focava muito para os cuidadores, monitores de escola.
Gente, comeu, mas começou a dar sinais de saciedade, não força a comer. Então é errado, por exemplo, eu já passei por situações assim, de crianças que comem pouco. Come pouco. É o limite da É criança. o limite dela. Tá ganhando, o que eu falo em consulta? Tá ganhando peso, sem expectativa de, não, tem que ganhar, porque existe a tabela que é um parâmetro, né? Mas às vezes o que acontece? A criança ela vai ganhando abaixo da tabela, mas ela tá desenvolvendo bem, né? Parte cognitiva, tá crescendo, tá acompanhando os sinais de desenvolvimento, tá. Ela não tá seguindo a tabela, né? Não tá dentro da curva ali do peso ideal, mas tá bem. Entendeu? Aquela criança tem um apetite mais diminuindo e tá tudo bem. Aí a gente trabalha com estratégias, fraciona mais a alimentação dessa criança, né? Monta pratinhos mais hipercalóricos ali. Então existem muitas estratégias também, né? Então tem que ter o que eu bato na tecla, que eu já falei aqui, o olhar individualizado, entender que cada criança é de uma forma, não existe uma regra, não existe. A gente às vezes posta dicas no Instagram, dicas de como ter uma alimentação de sucesso. É só umas dicas ali geral, mas tem que ter esse olhar individualizado, né? Tem que ter. E é exatamente isso que eu falo. Então na escola, nunca deixa, e eu falo até para os pais, tá? Em consulta. Observa-se na escola, né? Eles estão ofertando, mas sem forçar. Porque às vezes o que acontece? É um cuidado que eles acabam tendo em mente. A criança precisa comer quando está aqui. Tem que comer. Exatamente. Então se eu montei um pratinho para ela cheio ali, fazer ela limpar o prato. Porque aí tem o parâmetro, tem um relatóriozinho que a escola manda, né? A maioria das escolas. Comeu bem, mais ou menos, ou pouco. Mas eu falo sempre para os pais, qual que é o parâmetro do bem aqui? Qual que é o parâmetro do pouco? Então assim, uma colher de sopa, não, é o pouco, mas não é o suficiente para ela. Então a gente tem que respeitar, por exemplo, aquela criança que come pouco, que os pais falam, meu filho come pouco, mas ele se mostra satisfeito, respeitar. Exatamente, então assim, o bebê ele dá os sinais. Inclusive ontem a Helena, a gente deu uma comidinha para ela, a Helena é uma criança que come pouco, né? Mas é o dela, é dela. Então, assim, não é que ela explica, não adianta eu montar um pratinho super cheio ali pra ela. Eu monto o pratinho com todos os grupos, mas às vezes é uma colherzinha de chá ali de cada. Mas tá tudo bem, né? Então, ela deu os sinais. Qual que é o sinal do bebê? Ele faz o sinal de para-brisa, então ele vai balançando a mãozinha, começa já a jogar a comida, travar a boca. Nesse momento, não adianta. Ele já está satisfeito. Já está satisfeito. E assim, o que acontece muito? Nessa fase do bebê, eles têm as sonecas, né? Então, se o bebê está irritado para dormir, ele não vai comer. Então, assim, naquele momento, eu falo sempre assim, tampa o pratinho da criança, guarda, depois você oferta. Aquele não é o momento. Então, assim, não vai comer. E aí, a gente, às vezes, no desespero, não comeu, ele não come, o que eu posso fazer, né? Não adianta, gente, é o momento dele dormir, ele tem que descansar. Tem que descansar. Exatamente. Então, assim, como é um processo de introdução, de aprendizagem, é aprendizagem para todos, não é só para o bebê. Então, né, os pais precisam estar de olho nos detalhes. Né? E a escolinha, eu falo sempre, vamos observar a escola, porque eu já tive pacientes com 7, 8 anos que vinha com medo muito grande dos alimentos. E assim, em consulta, quando eu ficava sozinha com a criança, a gente resgatava lá quando era pequenininho, né? E aí teve um paciente que me marcou, porque ele falou assim, lá na escola que eu ficava, a monitora forçava eu a comer. Mas como era o forçar? Eu perguntei pra ele, por exemplo, ele tinha um nojo de arroz e feijão que era fora do normal, assim, não podia nem ver. Aí ele falou, não, ela abria a minha boquinha e colocava a colher na minha boca. Então aí a gente se coloca no lugar porque a gente tem que se colocar no lugar da criança. A criança pegou um trauma. Pegou um trauma. Exatamente, inclusive isso a gente trabalhou em terapia também, tá? Com ela, né? Na época ela foi pra terapia. Mas você imagina, né? Você, eu falo assim pros pais, né? Se coloca no lugar. Você gostaria de estar sentado num lugar onde, né? Às vezes não quer ficar no cadeirão, por exemplo. Você gostaria de estar num lugar onde você não quer ficar. Isso. Alguém abrisse a tua boca e fosse colocando a comida constantemente ali. Qual que é a relação que você vai criar com essa comida no futuro? Que é horrível. Sim, com certeza. Então ele vinculou aquele momento para ele era horrível. Então o momento da refeição ele tinha muita resistência e o arroz e o feijão, né, ele não aceitava. Lembrando que, né, vamos já aproveitar aí. Criança que não come arroz e feijão, né, não
precisa comer todos os dias. Vamos quebrar esse mito também. A gente tem substitutos. A criança não come o arroz e feijão constantemente, mas ela gosta de uma batata, ela gosta de uma mandioquinha, ela gosta de uma mandioca. Ela não gosta do feijão, mas ela gostou do grão de bico, ela gostou da lentilha. Então, assim, apresentar alimentos com muita variedade, né, faz com que a criança crie um paladar super amplo, né? E assim, não tem problema se ela não gosta do arroz e feijão e não come com frequência. O que ela precisa estar disposta a comer os grupos, né? Os substitutos, né? Então tem que quebrar um pouco isso, porque eu falo, a maternidade já é tão pesada para as mães, né? É muita informação. Aí você vai na pediatra, você tenta ser a melhor mãe do mundo, né? Aí alguma informação que te passa, você já leva assim, nossa, eu tô sendo ruim, eu não tô fazendo certo pro meu filho. Então, assim, quando a gente começa a quebrar os mitos, fica mais leve. Sim, né? Então, assim, se o bebê deu sinal, não gostou, claro, eu não vou parar de ofertar o arroz e feijão, mas eu vou apresentar outros alimentos para ele, né? E nisso, na fase ali 2 aos 7 anos, né? Ele aceita melhor a batata, o macarrão, a gente vai trabalhando, lembrando, né, de trazer o arroz, aproximar do arroz, mas sem muito desespero. E tem bastante, né? Bastante mesmo. Então a gente tenta trazer essa nutrição mais leve. Né? E precisa ter um olhar diferenciado, é o que eu falo sempre, precisa acolher, né? Eu bato muito na tecla, eu procuro profissionais assim para os meus filhos, porque o mundo está carente de pessoas assim, né? Exatamente. Eu tento entender realmente. E isso a gente falou sobre a criança que come pouco, né? Você já explicou pra gente não insistir, né? Essa é o índice de satisfação dela. E a criança que come muito? Tem bastante crianças, às vezes, que comem demais, que tem aquela gula, não sei se podemos falar desse jeito. E como que a gente vai trabalhar a estratégia para... geralmente já na fase da introdução, você já percebe que seu filho tem um paladar bom ali para comida, né? Mas assim, a gente dá a quantidade estimada, né? Então, quando eu elaboro um plano alimentar, eu coloco umas quantidades sugeridas. Então a gente trabalha em cima daquelas quantidades, né? Composição das refeições. Então tem que estar com todos os grupos, por quê? Para dar uma saciedade mais rápida ali na criança. Porque se você der só o carboidrato, você come desesperadamente e não fica saciado. Então, um café da manhã, se você der só um pão, só um requeijão, né? Você pode comer 1, 2 pães e talvez não sinta saciedade. Então a gente trabalha com os pais, até com as próprias crianças, dependendo da idade, a saber montar as refeições. Então vamos colocar um ovinho dentro desse pão, por quê? Quando a gente coloca uma proteína, a saciedade vem de uma maneira mais rápida, né? Reforça a mastigação, né? Acima dos 2 anos ali, né? Você está mastigando bem, mastiga bem. Deixa chegar uma mensagem pro seu cérebro ali que você está comendo. E essa mensagem demora de 10 a 15 minutos. Então, assim, trabalha a mastigação, come devagar. Então, a gente vai trabalhando outras estratégias com a criança. O fracionar, manter a composição das refeições completinhas ali, com os grupos alimentares, hidratação, né? Porque às vezes o que acontece? O nosso cérebro não consegue diferenciar fome de sede, né? Então às vezes a gente quer comer constantemente, mas a gente não toma um copo de água no dia. Exatamente. Então com a criança não é diferente. Ofertar água, tá? O suco a gente oferta a partir de 1 aninho, tem uma quantidade limitada, mas deixa a criança acostumar com a água. Porque às vezes o que acontece, gosta do sabor, né? Então começa ela gosta muito de suco, mas vamos aproximar a criança da água e ela vai gostar da água, né? Então tá sempre ofertando, deixar uma garrafinha perto, né? Filho, toma um pouquinho de água, toma água, né? Tem que estar também trazendo essa questão da hidratação. São estratégias para a gente... Porque se a criança come muito, então pode ser que ela esteja comendo alimentos com pouca... Baixa caloria. Exatamente. Então ela tem que suprir aquilo. Tem que suprir. Então, às vezes, é um ovo que você coloca ali, né? É uma aveia que você colocou na vitamina dela, por exemplo. É uma aveia que você colocou na fruta. Ela sente essa saciedade porque você toma fibra, você coloca uma proteína. Então, assim, a gente também consegue trabalhar de uma maneira legal com a criança e ela super aceita o desafio de novos alimentos. Tem crianças que têm dificuldade, que aí já é a neofobia, que é o medo do novo, né? Então a gente também precisa trabalhar com essa criança. Então aí vem a técnica neofobia. É o medo do novo.
Certo. Então, ela não aceita que você coloque nada de diferente no prato. Para essa criança não adianta eu montar um plano alimentar no dia seguinte achar que ela vai, não. Então eu vou aproximando ela através de uma historinha, né? Eu tenho bastante livrinhos ali, falar a acerola, tem vários nomes. E aí é tudo de uma maneira muito lúdica, né? Então, ó, a frutinha precisou tomar suco de acerola para ela ter a vitamina C, para ela não ficar tão doente com frequência, porque atrapalhava ela brincar com as outras frutas. E é legal porque elas falam, nossa tia, eu não tomo suco de acerola. Então, e se você chupasse uma laranja? Você não toma suco de laranja? A laranja, na própria laranja é o suco. E aí eles falam, ah, tá bom, eu vou tentar. E a gente vai tentando. Mas primeiro para essa criança aí não adianta trazer o alimento não, tem que ser de forma lúdica. Aproximação, Então, assim, a gente tem que ir pegando ali, conforme a consulta, quais as dificuldades e trabalhando de maneira isolada, né? E dá resultado, gente. Eu estou ouvindo a Suelen falar e eu já trago com um caso prático que eu já vivenciei através da ajuda dela, dá muito resultado. Então, assim, é possível. As pessoas colocam algumas metas, né, de se alimentar bem como algo impossível, inalcançável. E não é, gente, é possível. Eu sempre bato na tecla, é muito pior ter que administrar uma criança com diabetes, né? Aí você vai ter que restringir seu filho de frequentar uma festa de aniversário, porque o mundo não está preparado, né? Mas eu acho que isso vai mudar, não vai demorar muito não. Eu falo que até os bufês ali vão ter que se adaptar, porque eu estou tendo muito caso de criança com intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, né? Sim. Criança com intolerância à lactose. E a gente precisa, né, adaptar para trazer a inclusão, né? Como é que eu vou, né? Graças a Deus, assim, os pais, eles vestem muito a camisa, ainda mais se tratando de uma alergia. Então a gente aí consegue adaptar, vai no aniversário, ó, você faz esse bolinho pra ela, você faz esse brigadeiro, você leva, né? Mas é cansativo e desgastante para os pais levarem. Eu acredito que futuramente tem tudo para mudar, porque tá mudando muito, né? As crianças estão mais alérgicas, né? Todo um cuidado que a gente precisa ter lá atrás, aí da gestação, né? Mas as crianças estão, né, precisando e eu acho que os lugares vão se adaptar, futuramente. Até as escolas, cantina, tudo, né? Falando em escolas, tem uma preocupação grande no dia a dia dos pais, que é o lanche da escola. O lanche da escola. As crianças, o que levaram, as dicas, né? O que levar, você tem algumas dicas, experiência própria sua? Sim, experiência própria. Eu falo sempre assim, no lanche da escola, é no momento que a criança está ali, aprendizagem, precisa estar ali com a cabecinha boa. Então vamos pensar em alimentos funcionais, nutritivos. Não adianta a gente mandar um pacote de salgadinho para o seu filho e um suquinho de caixinha. O que tem ali? Um exemplo, o suquinho de caixinha tem umas 6, 7 colheres de chá de açúcar. Você imagina que é uma caixinha. Você imagina, né? E aí o salgadinho, uma quantidade super significativa de óleo, além do sal em excesso. Você acha que vale a pena mandar para o seu filho? Não, né? Não. Então vamos pensar num lanche rápido, prático, econômico, né? Um pãozinho, mesmo que seja um pão francês, tá? Não tem problema não. Um ovinho mexido, né? Ou a criança gosta de franguinho desfiado, você põe nesse pão ali. Ai, filho, vamos pôr um alface, faz um lanchinho natural. Ela gosta de morango, gosta de maçã, manda uma frutinha ali. E a hidratação, né? Tem muita questão também é mais cultural do que, né, de mandar o suco. Né? Mas se é suco, mas é difícil, ele gosta do suco, manda um pouquinho de suco natural, né? Se não conseguir o natural, compra aquele integral de laranja, compra o integral de uva, né? Gosta de água de coco, manda uma água de coco, né? Você já montou um lanchinho legal ali. Às vezes o Theo leva ali um bolinho de banana com aveia, né? Ali já vai o ovo na própria receita, eu não mando nada de proteína. E um moranguinho picado. Ele gosta também do suquinho, eu mando 100 ml, ele, né, aceita bem quantidade, às vezes até volta a quantidade de suco. E é isso, né? Então um lanchinho prático, mais nutritivo, e a gente foge desses alimentos industrializados que infelizmente é só caloria. Sem benefício nenhum. E aqueles sucos que são integrais, esses são bons para... Existem algumas marcas, tá, Du? São. Geralmente, assim, eu sempre peço para olhar a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é a fruta,
né? Você vê que tem suco ali, primeiro ingrediente é açúcar. Às vezes está mascarado, maltodextrina, frutose, tudo assim, de uma maneira que a gente não consegue identificar. Mas não tem a fruta como primeiro ingrediente, ou não tem só uns 2 ingredientes ali, não está saudável. Eu tenho a lista extensa ali, você fala, não é saudável. Quanto mais ingredientes tiver naquela listinha, exatamente, pode fugir. Mas assim, às vezes também dá tempo da gente rapidinho bater um suco, né? Um de laranja, espreme 2 laranjas ali, né? Ou um suco de maracujá, o que for mais rápido ali. Mas tenta olhar para esse lanche da criança, né? Ela vai olhar o lanche do amiguinho? Muitas vezes sim, mas fala para a criança o motivo pelo qual você está cuidando dela, pelo motivo pelo qual o lanche dela está diferente, porque assim, infelizmente, as crianças levam lanches assim absurdos, né? E assim, acaba sendo 90%, né? Então eles vão trazer isso para casa. Nossa, mãe, meu amiguinho levou bala fine no lanche, né? E aí você explica, filho, mas olha, você está levando alimentos saudáveis, que é importante para o seu cérebro, para você pensar bem na escola. Então assim, a seu amiguinho um dia vai mudar, sem julgamento, para ele também não chegar no amigo e falar, minha mãe falou. Mas assim, seu amiguinho um dia vai mudar, só que ainda não é o momento para ele, mas para você é. Então vamos fazer assim? E eles entendem. Não é só o sim ou só o não que você tem que usar para o seu filho, é explicar o porquê que você está fazendo aquilo, né? E eles entendem, tem que ter muita conversa ali, né, conversa. Nessa faixa de etária da escola, né, 5, 6 anos, muitos pais reclamam que as crianças não comem legumes, né, tem uma dificuldade intensa de oferecer esses alimentos e a criança aceitar, né? Salada. Você tem algumas dicas também, Suelen, para isso? A gente sempre verdura, legumes e fruta, né? Geralmente fruta eles até comem, como eu falei, mas verdura e legumes é onde pega ali na fase dos 2 aos 7, que fica mais seletivo aí, né? A gente vai começando aos poucos. Às vezes assim, a criança gosta de um bolinho, né? Se a gente fizesse um bolinho de chuchu, aí faz assado, apresenta, né? Às vezes, né, a gente não pode ficar escondendo do nosso filho o que ele está comendo, né? Mas depois que comeu, às vezes eu falo, oferta primeiro, olha esse bolinho que o bolinho do Hulk que a mãe fez, ele ficou verdinho. Sim. Gostou, filho? Deixa eu te falar, sabe o que eu usei? Eu usei chuchu. Mas sabe por quê? Que o chuchu é bom pra pele. Aí você começa, eu falo pros pais, mesmo que não saiba certinho. O que é? Mas explica, olha, exatamente. Né? Você gostou? Olha, mãe, eu vou fazer mais vezes, né? Assim, pode ser que na primeira impressão, ai, mãe, gostei, mas vamos tentar de novo amanhã? Porque como eu falei, seletividade representa mais de 10 vezes de maneira diferente. Né? Não gostou do chuchu assim, mas se eu usar assim, né? Se eu ralar no arroz, falar, olha o arroz colorido. Então a gente vai aos poucos trazendo, aos poucos, com muita paciência, né? Gostou de 1 ou 2, a gente não vai gritar na frente deles comemorar, porque dá uma vontade enorme, né? Mas assim, já consigo trabalhar então o alface e a cenourinha picada. E aos poucos a gente vai trazendo, envolver eles na feirinha, né? Filho, vamos na feira? Na feira, tá? Não vamos passar naquela prateleira ali do mercado lá, que é só doce, né? Vamos na feira. Olha essa cenoura como tá bonita. Nossa, eu tô com uma vontade de comer um arroz com cenoura. Eles vão olhar aquela carinha desconfiado, mas aí a gente vai envolvendo eles desde o momento da compra. Às vezes elaborar listinhas de compra. Filha, mãe precisa comprar legumes. Anota aí que legumes que seria bom eu comprar. E eles vão anotando. Então nisso você vai aproximando até chegar lá no legume no prato. Mas tem os processo. Exatamente, até porque, Edu, existem os degraus do comer. Então, assim, o primeiro degrau é o toque. O segundo é o lamber. Então, assim, às vezes eles lambem, mas devolvem. Tá tudo bem, já pulou mais um degrau ali, até chegar no comer. O toque. Exatamente. Se ela não toca, ela já não atingiu. Exatamente. Então, assim, exatamente. Então, o comer vai ser o último lá. Então a gente vai aos poucos. Tocou, lambeu, só cheirou. Cheirar também faz parte. Só cheirou. Não, ó, tá bom, tá indo, né? Porque, exatamente. Porque até para nós adultos às vezes a gente tem uma resistência em provar algo novo, e por que para eles não, né? Com certeza. Então a gente vai trabalhando esses degraus até chegar no comer. E uma criança que tem neofobia, para ela é um desafio extremamente grande tocar.
Então você imagina, como que você quer que já leve a boca? Não vai levar, não vai levar. Às vezes, no trabalho que você vai realizando no consultório, você vai primeiro quebrar esses que ela tem que tocar. Exatamente, às vezes eu percebo, tem criança que tem o medo de tocar até no brinquedo moranguinho, eles têm medo de provar no morango, de tocar no morango. Eu falo, ó, paciência, a dificuldade ali, né, de provar realmente a gente já identifica que é grande. Então, às vezes a gente começa a desenhar, limpar. Na primeira consulta, às vezes a criança vem com muito medo da nutricionista. Porque tem aquelas... Infelizmente, eu falo, tem... Uma imagem antiga. Exatamente. Né? E às vezes, por desespero, os pais acabaram levando numa nutricionista clínica, né? Não foram a fundo numa materna infantil, que já tem um olhar diferenciado, né? Certo. E aí entregaram um cardápio onde a criança olhou, né? E falou, meu Deus, ela é uma bruxa. E aí os pais também parece que tem que ficar insistindo, não, né? Da melhor forma. Exatamente. Às vezes parece que às vezes a gente vai usando, né? Ai, ó, você vai no nutricionista amanhã. Não, você imagina? Então o que você vincula? Nossa, ela deve ser, né? E quando chega lá, vê que é diferente. Na verdade, eu vou ensinar essa criança. Então, assim, da mesma forma como vai para a escola, ele vai ali comigo, né? Vai aprender. Então aí já vai quebrando, mas às vezes a criança tem medo por conta de situações que ela já viveu, né? Às vezes foi forçada, né? Às vezes passou por uma situação assim onde ouviu, né? Às vezes na primeira consulta, ultimamente eu venho pedindo para os pais irem sozinhos, porque muito do que se fala ali, a criança está ouvindo. E não é legal, né? Não é legal. Às vezes ela vai num médico e usou um termo assim, ó, se você continuar comendo isso, você vai morrer, alguma coisa assim. A criança, gente, vai ficar doente demais. Então a criança começa a ficar desesperada, né, Lu? E eles entendem super. Eu falo que é engraçado, porque às vezes eles vêm com uns questionamentos assim, né? E a gente tem que estar ali de maneira explicando, lúdico, e eles entendendo, eles vão entendendo. Sim. Olha, gente, a gente tem muito assunto para falar, né, Sueli? A nutrição, né, é uma área muito extensa. Exatamente. Vários campos. E hoje, sobre criança, a gente conseguiu falar, né, na infância, né, na prevenção, de tantas coisas interessantes. Eu mesmo, pessoalmente, tirei muitas dúvidas. Espero também ter tirado a dúvida do público. Também, as pessoas que quiserem nos mandar perguntas, podem mandar através do meu Instagram, do Instagram da Sueli, que a gente vai passar agora. Sim. E a gente volta para conversar, porque é um tema, né? São temas que são muito extensos. Sim. Inclusive, se o pessoal, né, tiver algum tema interessante, queira mandar ali, né, se for dentro da minha área, claro, né, eu vou conseguir ajudar. Porque tem fase de amamentação, tem, né, muitos mitos também da amamentação. Então tem muita informação, muita coisa. E a gente sempre precisando trazer para vocês a informação de uma forma clara, que a gente consiga compreender mesmo esse conteúdo. Sim. Aproveitar para agradecer vocês pela sua disponibilidade. Assim, não tem nem o que dizer, não, a informação que você trouxe para a gente hoje. Sim. E eu acredito que ajudou muitos pais e mães que nos assistem. Né? Eu gostaria muito que você passasse suas redes sociais. Se alguém quiser te procurar para atendimento, como que pode fazer? Olha, eu fiz o Instagram, né? Eu tento aparecer por lá, não é sempre que eu consigo, pela rotina mesmo, né? Mas tá Nutri Sueli Mignella, né? Tem bastante dicas já lá, tem receitinhas, né? Tá bem colorido ali para chamar mais a atenção das crianças, até para mostrar para eles. Pode estar mandando um direct por lá mesmo, tá, Du? Depois, se quiser também colocar meu WhatsApp ali, pode colocar. E é isso, gente. Se tiver alguma dúvida também, quiser mandar por lá, eu estou à disposição. Atendo, então, através de uma operadora de saúde, né? A agenda está bem cheia lá, mas atendo também no consultório particular. Então, precisar, né, quiser esclarecer alguma coisa antes da consulta, como que vai, quantas semanas eu levo meu filho, eu estou à disposição para estar ajudando, tá bom? E conforme nós conversamos, você atende desde a gestante, que exatamente, exatamente. Né, a criança, né, na introdução de fase alimentar, a velocidade um pouquinho maior. E também, hoje nós não falamos, mas você também atende adultos, Sueli? Atendo, assim, hoje em dia a demanda está maior com criança, né? Certo. Mas atendi muito pessoas em processo de emagrecimento, né? Então a gente também consegue atender, sim. Lembrando que eu também faço atendimento por ser da parte da materna infantil das mulheres que desejam engravidar, né? Exames específicos para esse processo, suplementação, né? Para ajudar na concepção ali, a gente consegue ajudar e auxiliar, montar
colocar o plano alimentar, enfim. Sim, à disposição. Então, através do Instagram, que nós colocamos um GC aí, sim, você vai poder acompanhar melhor o trabalho da Sueli, conhecer ela melhor, tirar suas dúvidas, né? Nós traremos você de volta aqui, eu acho que para trazer um outro tema, né? Outras informações. E agradecer muito a todo mundo que nos assistiu, a você que acompanhou o primeiro podcast, que deu suas sugestões de tema, né? Sim. E viramos próximos, né? Com certeza, Edu, com certeza. Com informações relevantes para melhorar a nossa vida, né? Exatamente, exatamente. Esse é o objetivo, né? Trazer informação, mas enriquecedora, né? Então, assim, em busca disso, e a gente procura por isso, com certeza. E aí eu falo, fazendo um trocadilho com o nome do podcast, pode falar com seus amigos, pode falar com sua mãe, pode falar com seu vizinho, que a gente está no YouTube, no meu canal do YouTube, que vocês estão assistindo esse podcast, e estaremos aí a cada mais ou menos 15, 20 dias com um novo convidado e uma nova temática para vocês. Muito obrigado pela sua companhia e ficamos por aqui por hoje, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.